Eu tô aqui, o Marcelo Cotrim com vocês, e hoje eu quero conversar justamente sobre as leis da física, a ciência e a mediunidade. Bem legal, né? Assunto muito interessante sempre, né? E eu quero lembrar que eu tô, além de estar no rádio, na FM Vibe Mundial, estou também transmitindo a live do programa aqui diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, na Avenida Paulista. Estou com vocês também aqui nas redes sociais, né? Estou com vocês aqui no Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial. Linda música, né, Lu? Tá falando que eu tô superando na escolha das músicas, me superando. Pois é, linda canção, tudo a ver, vocês já vão entender já já que tem tudo a ver com o programa de hoje, com o tema do programa. Então, galera, estou com vocês no Instagram, ao vivo agora, em live ao vivo. Estou com vocês no meu Facebook também ao vivo, fanpage Marcelo Cotrim, e no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Quem quiser me acompanha aqui nas redes sociais, e aí você pode fazer comentários e perguntas, e à medida do possível eu vou lendo em voz alta aqui durante o programa, interagindo com vocês, ok? Ah, a Lê também dizendo que está amando o curso de espiritualidade e metafísica, que legal, agradeço o feedback, muito bom saber que o pessoal está amando aí o trabalho, crescendo muito juntos lá no Espaço Entre Vidas, né? E galera, eu vou justamente iniciar daqui no dia 23 agora de outubro, não esse sábado, sábado seguinte pela manhã, um curso inédito que inspira o programa de hoje e os programas dessa semana. Eu vou iniciar um curso chamado Frequências. Frequências. E eu já vou explicar já mais detalhes desse curso, mas ele envolve espiritualidade, mediunidade, ele envolve psicologia, ele envolve um processo de crescimento pessoal, de autodesenvolvimento, em conexão também com a ciência, tá? Vocês vão amar toda a visão inédita que eu apresento nesse trabalho, trazendo evolução, trazendo inovação, trazendo modernização para as práticas espirituais, ok? Quem quer acompanhar e participar de um trabalho que é muito prático, uma escola que tem teoria e prática em equilíbrio, para você ter experiências pessoais, né? Além de ter entendimento, além de ter compreensão, eu prezo muito que os meus alunos tenham experiências pessoais. Por isso eu convido vocês a participarem do Espaço Entre Vidas, a minha escola, ok? Com cursos diversos ali, workshops diversos, para você compreender a espiritualidade e a psicologia humana, porém de uma forma universalista. Então, deixar bem claro que eu falo sobre o tema como um espiritualista universalista sem vínculos religiosos, ok? Vamos lá, então, né? Por que eu trouxe essa linda canção para abrir o programa de hoje? Depois do início do segundo bloco, eu toco de novo. Chamada Reza dos Ventos, né? De arrepiar mesmo, como o pessoal está dizendo aqui nas redes sociais. Da banda Rosa Amarela. Por que eu estou trazendo essa música? Porque ela fala justamente sobre esse símbolo, né, do que é a inspiração dos orixás, de Oxalá, de Iemanjá, que ela cita na música, na canção, que são vibrações de Deus, né? Especialmente quando falamos em Oxalá e Iemanjá, falamos do aspecto masculino e feminino de Deus, das duas polaridades que compõem tudo o que existe no universo, desde a grande explosão que criou o universo, o Big Bang. Então, na verdade, Oxalá e Iemanjá não são seres, são as duas polaridades fundamentais de Deus, o positivo e o negativo. E o positivo e o negativo, Oxalá e Iemanjá, sintetizam, na verdade, a existência de todas as formas de energia e ondas, né? Então, na verdade, de uma maneira muito poética, muito bonita, essa canção fala de algo que também pode ser compreendido até cientificamente. Ou seja, né, trabalharmos essa conexão com Iemanjá e Oxalá em equilíbrio significa dominarmos a vibração de Deus, as vibrações divinas, a frequência de Deus original, que acabou se
né, transformando em inúmeras qualidades de Deus. Daí falamos das 7 forças, os 7 raios, como as 7 grandes frequências de Deus, né? Deus tem 7 frequências fundamentais, que são os 7 raios. E esses 7 raios ainda se recombinam de várias maneiras no transcorrer da história evolutiva universal por milhões de anos, e eles vão compondo tudo que existe, a matéria, os planetas, as constelações, o cosmos, né? E as formas de vida, como temos aqui na Terra, né? Primeiro o reino mineral, que dá origem ao reino vegetal, ao reino animal e ao ser humano, que é o homem e mulher inteligentes, o reino hominal, chamado de reino hominal. Mas tudo é feito do princípio polaridade masculina e feminina de Deus, ou seja, o princípio Oxalá e o princípio Iemanjá, né? O princípio Oxalá e o princípio Iemanjá. Então podemos entender os orixás cientificamente. Podemos entender os orixás como ondas, os orixás como vibrações de Deus puramente, né? Então hoje, quando você fala em Deus, né, nós temos o quê? Deus como uma grande fonte de energia universal. Só que Deus foi, digamos assim, se distribuindo, se subdividindo em partículas, né? Assim como um oceano pode se subdividir em gotas. Nós aqui somos gotas. Nossa essência divina, o eu superior, o Cristo interno em cada um de nós é gota de Deus no oceano de Deus. E essa gota de Deus, ela pode se manifestar, e ela se manifesta, e ela vai se transformando no Deus completo. Qual é o objetivo do ser humano, tanto pela psicologia quanto pela espiritualidade? É alcançar, no olhar da psicologia, a individuação, no olhar da espiritualidade, a cristificação ou ascensão. É a mesma coisa, ok? É a mesma coisa, a individuação da psicologia. E a ascensão, a cristificação da espiritualidade são conceitos análogos, né? Conceitos próximos, indicam a evolução humana e a autorrealização humana, que na verdade significa sermos cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais próximos. Nós somos deuses em potencial, todos nós somos deuses em potencial. Só que o caminho de evolução é muito longo, então a gente tem às vezes uma noção curta, né? O ser humano tem uma visão curta sobre a sua própria evolução, mas nós estamos percorrendo um caminho de milhões de anos, para não falar bilhões de anos. Então dá para você aí imaginar aonde podemos chegar, né? Por isso que temos que ter calma, paciência, não adianta pressa, né? O processo de evolução, ele é realmente eterno, né? Então temos que ter lucidez para evitar o sofrimento, porque ele não é necessário, né? Então ter lucidez e inteligência espiritual e emocional é importante. Quando chega para nós, né, uma entidade, vamos lá então entender isso na mediunidade agora. Tudo que eu estou explicando para vocês nessa introdução do programa Entre Vidas, eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial, é para chegar na mediunidade científica. Então vamos supor, quando um espírito chega perto de nós, uma entidade, ele também é um ser que já reencarnou como nós, também é uma partícula de Deus, né? Só que ele está numa frequência mais sutil que nós, numa outra dimensão, né? E sabemos, até pela própria física quântica, que existem muitas dimensões, né? Nós aqui estamos encarnados numa dimensão, a terceira dimensão. Mas existem seres em vários planos e dimensões, né? E podemos ter contato com esses seres de outras dimensões. A isso chamamos de mediunidade, né? E quando um espírito chega perto de nós para uma incorporação, o que acontece? Vamos dar aqui uma visão um pouco mais científica sobre isso. O espírito, ele é uma usina de energia psíquica, uma usina de energia psíquica. Ele é um gerador de energia, com todas as capacidades de ser um emissor. Ele é um gerador, um espírito, uma entidade. Ele é um gerador, ele é um emissor e ele é um receptor de energia, né? De eletromagnetismo. Todos nós, então, produzimos luz. E o que é luz? E, volto a dizer, comprovadamente
pela física, pela própria física quântica, tudo que existe é luz. A própria matéria é luz condensada. Os nossos corpos, inclusive físicos, são feitos de luz condensada. Então, na verdade, galera, tudo que existe é luz. Por isso que podemos transformar energia. Por isso que é possível até mesmo, como um fenômeno espiritual, né, considerado espiritual, né, cada vez mais isso vai ser traduzido pela ciência, podemos até materializar um objeto, porque a luz pode se condensar. Ou podemos desmanchar um objeto, desmaterializar um objeto no campo da espiritualidade, porque é possível, a partir do poder mental, do poder de inteligências de pessoas encarnadas ou de espíritos desencarnados, ou seja, todos são consciências, né? É possível você materializar ou desmaterializar objetos. Não é? O que eu quero dizer com isso, na verdade, não quero aqui me deter muito no fenômeno da materialização, mas o que eu quero dizer para vocês, na realidade, é que tudo é feito de luz. Ou seja, tudo é feito de micropartículas chamadas de fótons. Portanto, quando uma entidade, um espírito chega, um mentor nosso, mentor de qualquer linha, um preto velho, um índio, um caboclo, um cigano, da linha de gregos, romanos, chineses, né? Eu sou universalista, então eu trabalho com aproximadamente 50 linhas de amparo espiritual. Quando uma dessas linhas espirituais chega perto da gente, aqui no campo áurico, a gente sente o arrepio, a vibração, a gente sente a presença. Por quê? Porque a onda, o eletromagnetismo produzido por essa entidade, ela acaba causando, usando um termo da física, tá? Agora eu vou falar essa palavra dentro do olhar da física. A energia de uma entidade, mesmo de luz, causa uma perturbação na energia dos nossos corpos. Então, os nossos corpos sentem calor, sentem frio, sentem, arrepiamos. Então nós mudamos, nós sentimos vibrações, né, que são percebidas pelo nosso cérebro através daquilo que é recebido pelo nosso corpo físico e pelo nosso corpo etérico. Essa energia recebida pelo corpo físico e pelo corpo etérico, ela é traduzida através de várias sensações. O amparo tá forte, né? Tá mesmo, galera. Trabalho novo aqui, com entidades novas aqui, para ajudar a fazer um trabalho lindo aqui com vocês. Eu, Marcelo Cotrim, no programa Entrevidas, para quem pegou o programa começado, e transmitindo o programa para as minhas redes sociais. Se quiser me assistir, venha para o Instagram, @MarceloCotrimOficial. Pode vir para o YouTube, canal Marcelo Cotrim, ou Facebook, fanpage Marcelo Cotrim. Então, na verdade, galera, quando você recebe por exemplo, a matéria mental de uma entidade, quando uma entidade de luz chega do nosso lado e joga energia, a matéria mental é o que chamamos de plasma sutil. O plasma sutil dessa entidade é um feixe de fótons, é pura luz. Literalmente é luz, entende? Eu não estou falando para você que é luz no sentido simbólico, porque é um ser de grande evolução. Não, eu estou dizendo que é luz mesmo. Tudo é feito de luz. A matéria e todas as dimensões são feitas de luz o que muda de uma dimensão para outra? A frequência dessas ondas, a frequência de oscilação de ondas. O que difere o lugar que estamos agora do lugar que as entidades espirituais estão é a frequência de onda dos corpos. Os corpos que as entidades estão, o corpo astral, o corpo mental, tem uma frequência muito alta, muito acelerada em relação à nossa frequência. Então o que é desenvolver a mediunidade, né? Nós aqui, fisicamente falando, nós encarnados, né, percebemos predominantemente quem está na nossa frequência. Por isso que é preciso você desenvolver os chakras, desenvolver os corpos para perceber melhor outras frequências. Estou explicando para vocês cientificamente como é possível que todas as pessoas desenvolvam a mediunidade lúcida, que todas as pessoas podem desenvolver a paranormalidade de modo bastante consciente. Então, quando uma entidade, um espírito,
considerando primeiro um espírito de luz, né? Mas infelizmente isso vale também para os obsessores, tá bom? Por isso que é tão importante entender isso. Quando eles jogam energia sobre nós, eles estão jogando uma corrente elétrica mental. Essa corrente elétrica mental, toda corrente elétrica, ela tem um campo magnético. Toda corrente elétrica, isso pela própria física, toda corrente elétrica possui um campo magnético. Isso quer dizer, né, isso é por isso que existe a palavra eletromagnetismo. Ou seja, você tem uma eletricidade que acompanha o magnetismo. Então, quando recebemos a corrente elétrica das entidades, ela vem com todo um campo magnético. E o que é esse campo? São ondas, né? E essas ondas, elas são vamos dizer agora nos termos da própria espiritualidade e da bioenergética, né? Do estudo das bioenergias. Podemos dizer que você tem energia mais informação. E essa energia mais informação, ela gera uma vibração com uma frequência que oscila dentro do espaço-tempo. Vibe Mundial 95.